Boa tarde a todos e todas. Então, estamos muito felizes, mais de 42 pessoas inscritas. E hoje nós começaremos, então, o nosso ciclo de palestra dos discentes, com a palestra O Quixotismo como Problema de Leitura em Borges, que será feita pelo Daniel Nunes Santos. O Daniel Nunes possui bacharelado em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Atualmente, o Daniel nos presenteia com a sua presença no programa de pós-graduação em Letras e Artes da UEA, na condição de mestrando e bolsista CAPES. O Daniel também participa como membro e representante discente da coordenação do PPGLA-UEA. Em sua pesquisa, Daniel Nunes atua na linha Arquivo, Memória e Interpretação, com, então, a dissertação intitulada até o momento como Borges e a Forma Literária Reflexiva, Limites da Representação. Daniel apresenta interesse em toda a sua linha de pesquisa e durante toda a sua vida em áreas que tenham a ver com a ligação entre literatura e filosofia como campos de disciplinas complementares entre si. Eu passo a palavra para o Daniel e espero que todos tenham uma ótima palestra. Peço também que todos mantenham seus microfones desligados para melhor aproveitamento. Então, gente, boa tarde. Obrigado, Mari, pela apresentação. E como a Mari falou, o título da minha palestra é O Quixotismo como Problema de Leitura em Borges. E a minha palestra tem como tema geral a passagem por alguns textos do Borges em que aparece a figura do Quixote, em que se faz uma tentativa de demonstração de como essa figura do Quixote transcende o seu mero pertencimento ao livro de Cervantes, e como essa autonomia da figura do Quixote ilumina diferentes noções de leitura da literatura. Então, o tema da palestra se insere no horizonte do meu projeto de pesquisa, mas na minha pesquisa me foco também em outras questões da obra do Borges que vão além do que vou falar aqui hoje. Na minha pesquisa me foco no problema da reflexividade. A reflexão é um elemento importante no Borges, né, nos seus diferentes textos. E a reflexão aparece em Borges sobre diferentes manifestações e funções. E a partir da apresentação de alguns dos principais contos do Borges, eu analiso as maneiras da reflexividade borgiana e tento encontrar uma via de compreensão da sua obra a partir desse elemento particular. Ao mesmo tempo, nessa análise, eu faço uma aproximação com a filosofia de arte dos primeiros românticos, principalmente Friedrich Schlegel. Então, assim, para os primeiros românticos, a reflexão também é um elemento constitutivo da própria forma artística. E, além disso, os primeiros românticos eles possuem uma concepção de crítica de arte que se baseia, em grande parte, no desdobramento reflexivo da obra artística. Portanto, existe uma série de semelhanças entre o horizonte de questões do Borges e os primeiros românticos. E são essas semelhanças que, entre outras coisas, eu pretendo trazer à tona na minha pesquisa. Mas na minha palestra de hoje, eu queria me focar nas maneiras como Borges apreende e se apropria da figura do Quixote. Então, em primeiro lugar, é importante a gente voltar para algumas das situações ficcionais que são colocadas por Cervantes nas duas partes do Dom Quixote, mas principalmente na primeira parte. Então, assim, a gente precisa ter em mente, né, quando a gente volta para o modo como Cervantes colocava, né, representava o Quixote nos seus romances, ele já é colocado nos livros, a história do Quixote já pertence ao campo da lenda ou do mito. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos de como isso acontece. A voz narrativa se apresenta como alguém que está transmitindo uma história que vem de uma fonte não muito segura. Então, no Quixote de Cervantes, o narrador afirma que descobriu a história que ele está contando nos papéis que estavam jogados numa feira de rua, né? Papéis que eram escritos em língua árabe, e que ele comprou e pediu para um moro traduzir. Então, assim, dizer isso, né, na Espanha do século
na Espanha do século XVI, XVII, era alguma coisa que seria entendida pelos seus leitores como uma brincadeira. Então era uma afirmação de que a fonte daquela informação não era confiável, de que o narrador estava contando uma história na qual haveria uma série de controvérsias, de equívocos e de mentiras. E, além disso, né, antes da história propriamente dita do Quixote, o livro apresenta um conjunto de poemas satíricos sobre as figuras dessa narrativa, né, o Quixote, o Sancho Panza, o Dulcinea, o Rocinante, o cavalo Rocinante. Então é como se com isso estivesse sendo estabelecido que aquelas figuras já pertencem ao campo de uma espécie de cultura popular, né, como se fossem figuras que já estivessem correntes, né, culturalmente correntes, figuras lendárias, como eram os heróis e personagens dos romances de cavalaria que o Cervantes está satirizando no seu livro. Além disso, o próprio prefácio da primeira parte também já é uma brincadeira com o estatuto ficcional da obra. Então, no prefácio a gente tem a seguinte situação, né? O narrador fala que ele tem um amigo e que esse amigo dá a ele uma série de conselhos meio cínicos sobre como compor um livro que afetasse um conhecimento, uma erudição, mas era uma erudição tanto superficial. Então é como se Cervantes recebesse conselhos que acabam revelando parte da cultura retórica que ele tinha e que ele utilizou para compor o livro. Mas ao mesmo tempo em que ele tinha essa cultura retórica, ele reconhece que isso vai ser um elemento que vai ser ironizado o tempo inteiro no Dom Quixote. Então, a história do Quixote pede um humor próprio, um humor relativo às coisas que estão sendo ditas ali, e esse humor pede que a história do Quixote não seja levada tão a sério. Assim. Então, a partir desses parâmetros e de outros, né, o livro de Cervantes nos joga num universo ficcional em que está pressuposto que as figuras que circulam ali são figuras de lenda. Isso quer dizer que a história do Quixote, tal como o livro nos apresenta, pode e deve ser entendida como uma das possíveis versões de uma lenda. Ou seja, a história do livro Dom Quixote é uma versão, entre outras possíveis, da história do Quixote. E isso está desde já na maneira como o Cervantes já nos apresenta o Quixote. Antes de o Quixote ter se tornado uma figura literária relevante, ele já nos é dado como uma lenda, como um objeto de lenda. E essa situação do Quixote ser uma lenda é tão grave, tão radical, que gerou esse acontecimento, né, singular que está para além da literatura. Desculpa. Depois que Cervantes publicou o livro dele, né, e o livro começou a circular, né, a gente tem que ter em mente que Don Quixote se tornou tipo um best-seller da época dele, né, guardar as proporções devidas. Né. Então acabou surgindo um outro livro que pretendia contar uma continuação das aventuras do Quixote, por um escritor que assim não era famoso, né, e acabou também depois sendo esquecido. Mas esse livro circulou na época, né, isso afetou tanto o Cervantes que ele estava escrevendo uma segunda parte do Quixote e ele acabou incluindo na segunda parte uma série de circunstâncias que dão a entender que os personagens da segunda parte leram a primeira parte do Quixote, né, e também leram essa outra versão do Quixote que foi escrita por esse outro sujeito. Ou seja, é uma espécie de espelhos ficcionais que começam a se multiplicar em torno da figura do Quixote. Também para os personagens que aparecem na segunda parte do Quixote, o Quixote é uma lenda também. Porque é como se já estivesse circulando histórias sobre ele, né? E é como se essas histórias fossem contraditórias entre si, como se fossem versões de uma lenda. E é importante a gente lembrar que toda versão pode ser entendida como uma perversão, numa certa perspectiva. Cervantes, então, na segunda parte, ele brinca com o fato de que estão circulando versões do Quixote que, na verdade,
já eram perversões. E tudo isso já está no modo como Cervantes concebeu a figura do Quixote nos seus dois livros. É evidente que não se pode dizer que ele tinha consciência do tamanho da importância literária que a sua obra passaria a ter depois, né? Mas a gente poderia dizer que a figura do Quixote é apresentada desde o início, cercada dessas alusões irônicas, que nos levam a suspeitar de todo tipo de veracidade factual em torno da figura do Quixote. E isso tudo apresentado através de um humor tipicamente literário. Então, de partida a gente tem sobre a figura do Quixote, sobre o livro de Cervantes, o seguinte: o Quixote é uma figura que se desprende do livro que deu origem para ele. O Quixote foi concebido para que houvesse esse descolamento, esse desprendimento. Então, a figura do Quixote transcende os livros de Cervantes, justamente porque é uma figura de lenda. E é assim que ele vai continuar. E é assim que ele vai ser transmitido através das tradições literárias. Então, por exemplo, né, a gente tem um senso comum esse adjetivo, que é o quixotesco. Né? Desculpa. Que já é um desprendimento da figura original do Quixote. Então, quando a gente diz que é alguma coisa quixotesca, é como se a gente estivesse dizendo que... Né, quando a gente diz que alguém é quixotesco, é como se a gente estivesse dizendo que essa pessoa é um sonhador, é um idealista, é alguém que luta por causas impossíveis. Né? Mas essa concepção de quixotesco já é uma redução daquilo que o Quixote é nos livros de Cervantes. Então, o Quixote de Cervantes, ele não é só um louco, né? Alguém com cabeça nas nuvens. Mas ele é também alguém que faz da loucura uma espécie de jogo. Em alguns momentos, ele se demonstra alguém bastante nobre, sensato, inteligente, ponderado. E tudo isso faz parte do jogo do Quixote. A gente não pode querer afirmar, reivindicar que o Quixote é isso ou aquilo, porque, na verdade, desde o início, ele nos é apresentado como lenda. E se é uma lenda, a gente pode se apropriar dessa figura e a gente pode fazer com ela o que a gente quiser. Então, o Borges é um autor que está no extremo de uma tradição literária que reconhece no Quixote uma figura de lenda, né? E tanto é assim que o próprio Borges ele se propõe a recriar a sua própria maneira essa lenda. Então, o Borges ele possui suas próprias versões do Quixote. Então, a partir de agora eu queria falar um pouquinho dessas versões do Quixote, essas versões borgianas do Quixote. E como essas apropriações que o Borges faz do Quixote iluminam a maneira como ele concebe a leitura e suas potencialidades. Então, a primeira versão borgiana do Quixote que eu queria apresentar aqui é aquela que está no conto, o famoso conto Pierre Menard, autor do Quixote. Esse conto está no livro Ficções, que tem uma pilhazinha de livros que eu estou aqui. E, enfim, é um conto bastante conhecido, né? Porque ele costuma ser trabalhado no curso de letras, geralmente em teoria da literatura. E é um conto que coloca uma situação absurda, né? Que acaba tendo implicações para própria natureza da literatura, né? Então é um conto que é usado para explicitar alguns conceitos literários. Então, assim, né? Quem é o Pierre Menard do conto de Borges? O Pierre Menard é um autor que pretende escrever o Quixote de novo, né? Não tudo que está nos livros, né? Mas apenas algumas partes, alguns capítulos. E mesmo assim, ele quer escrever alguns trechos do Quixote, né? Literalmente como Cervantes escreveu, né? Então ele quer reviver a experiência de poder escrever partes do Quixote de novo, como se isso que ele escrevesse fosse o autor original do texto. E, enfim, esse é um plano absurdo, né? Porque os livros do Cervantes já estavam escritos e ele não precisava fazer isso de novo.
né? Então, mas essa é a questão aqui, né? Porque o Pierre Menard quer fazer isso porque é um absurdo. E é interessante a gente voltar para o conto e atentar para a maneira como Borges constrói no seu conto essa figura do Pierre Menard. Porque no conto Borges, a narrativa do conto é uma espécie de necrológio do Pierre Menard, que foi escrito pelo narrador do conto, né, que seria o amigo do Menard. E o texto desse necrológio, né, é alguma coisa que é uma espécie de campo de disputa do verdadeiro legado e da obra dessa figura, do Pierre Menard. Então, a divergência sobre quais seriam as composições que fariam parte da obra do Menard e quais composições não fariam parte. Então, o narrador do conto ele começa apresentando justamente aquilo que seria um catálogo das composições do Menard. Então, quando a gente começa a ver como funciona esse catálogo, né, quais seriam as características desse escritor, né, a gente começa a perceber que ele praticamente não escreveu quase nenhuma obra original. Né? Então, as coisas que ele escreve são comentários, críticas de outras obras, traduções, antologias, né? Enfim, paráfrase. Né? Então, basicamente, o que Pierre Menard faz enquanto escritor é paráfrase e paródia de outras obras. E também, assim, quando a gente lê esse catálogo, a gente começa a ver quanto né, ao conteúdo, né, quanto à escolha das obras, que o Pierre Menard é um autor que se filia à tradição do simbolismo francês. Né? Que, enfim, é essa tradição que a gente pode dizer assim, que tem como precursor o Edgar Allan Poe e passa por Baudelaire, né? E que chega aos grandes nomes nesse simbolismo que são Mallarmé e Paul Valéry. Então, o Pierre Menard ele tem ao mesmo tempo um pouco de Mallarmé e Valéry. Mas ele também é uma espécie de descendente decadente desses dois escritores. Então, para essa tradição simbolista, havia essa noção de que o escritor moderno se coloca necessariamente numa posição de epígono. O que é um epígono? O epígono é aquele que recebe um grande legado cultural, né? um grande acúmulo de experiências, né? De signos, de obras, e ele precisa fazer valer naquilo que ele faz, ele cria, esse legado recebido. Então, o epígono, ele é alguém que se encontra em uma posição tardia, né? Uma posição que vem depois de tudo aquilo que se tornou clássico. Ou seja, o epígono não é um criador original, né? Mas é alguém que maneja um grande repertório que recebe do passado e ele ressignifica esse repertório. Então, para esse simbolismo de tradição francesa, o fato de que algumas coisas se tornem símbolos tem a ver com o fato de que as coisas chegam para nós, né, que estamos numa posição historicamente tardia, as coisas chegam para nós como uma espécie de densidade de sentido. As coisas humanas na modernidade são símbolos, porque elas estão tão densas, né, que elas fazem caber mundos, né? Elas abarcam a totalidades. Então a gente pode, por exemplo, lembrar aquela famosa frase do Mallarmé, né? Tudo no mundo existe para chegar a um livro. Então, nessa frase, por mais que a frase tenha uma espécie de concepção teleológica da história, né, como se a história estivesse caminhando em direção a um fim, uma finalidade, a gente poderia desmontar essa frase e dizer coisas próximas do tipo assim, como se em cada livro, né, o mundo estivesse indo fazer morada, né? Então é como se o mundo quisesse caber dentro de um livro. E essas são noções que também são absurdas. E é justamente em analogia a isso que o Pierre Menard, né, se filiando dessa tradição simbolista, ele se coloca a tarefa também igualmente absurda. Então, o narrador do conto diz que essa obra do Menard, que está no catálogo, é a obra visível dele. E que ele possui também uma obra invisível, que é justamente esse plano de escrever, né, essa obra invisível seria esse plano de escrever de novo alguns trechos do Don Quixote.
O narrador diz que esse ideal do plano de Menard seria de uma total identificação com o autor, Cervantes. Então eu queria ler um trecho que expõe como que ele pretende realizar esse método. Só um minutinho. Então, vou ler aqui um trecho. Diz o narrador: o método inicial que imaginou era relativamente singelo. Conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os mouros ou contra os turcos, esquecer a história da Europa entre os anos de 1602 e de 1919, enfim, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudou esse procedimento. Sei que chegou a manejar com bastante fidelidade o espanhol do século XVII, mas não descartou pela facilidade, antes pela impossibilidade de ir ao leitor. De acordo, mas essa empreitada era de antemão impossível. De todos os meios impossíveis para levá-lo a termo, este era o menos interessante. Ser no século XX um romancista popular do século XVII pareceu-lhe uma diminuição. Ser de alguma forma Cervantes de chegar ao Quixote pareceu-lhe menos árduo, por conseguinte menos interessante, que continuar sendo o Pierre Menard e chegar ao Quixote através das experiências do Pierre Menard. Então, a questão de fundo que esse trecho coloca pra gente tem a ver com o mistério de como surge uma obra de arte. Então, ninguém sabe muito bem como acontece isso, né? Como uma obra de arte vem a ser realizada. Então, é como se houvesse uma série de infinitesimais circunstâncias que estão ligadas ao surgimento de alguma coisa criativa. Então, o criador é aquele que faz alguma coisa, mas muitas vezes não sabe como faz essa coisa. Muitas vezes não dá nem para teorizar sobre o ato da criação. E, enfim, né, é como se existisse um abismo, né, que o conto coloca, como se existisse um abismo entre o indivíduo e o outro, e entre o indivíduo criador e outro indivíduo criador. Então, o narrador do conto diz, né, ele queria ser Cervantes, né, para poder escrever o Dom Quixote de novo. E mais do que isso, ele queria ser Cervantes, sendo ainda, ao mesmo tempo, Pierre Menard. Enfim, né, uma tarefa que é impossível. Mas, ao mesmo tempo que essa é uma tarefa impossível, ela existe como uma especulação, como uma hipótese, como uma possibilidade. Ou seja, ela existe como uma ficção. E é disso que se trata no conto do Borges. Né? O Pierre Menard se coloca uma tarefa impossível que implica no seguinte, né? Como ele deveria ler, né, a tarefa é o seguinte, como ele deveria ler o Quixote se ele quisesse se identificar totalmente com Cervantes? E assim pudesse escrever de novo o Quixote, entende? Então, a tarefa que ele se coloca é principalmente uma tarefa de leitura. Então, são duas especulações que estão pressupostas aí, né? Em primeiro lugar, como é possível, a partir de uma criação, deduzir todas as circunstâncias do ato criativo para uma espécie de engenharia reversa? E, por outro lado, colocar essa hipótese, a ficção de que essa tarefa foi realizada com sucesso, de alguma forma seria possível ler o texto de Cervantes como se ele de fato tivesse sido escrito por um outro autor. Só um minutinho. Então, o conto do Pierre Menard é uma brincadeira com essas possibilidades especulativas. E essas possibilidades são justamente isso, né? Possibilidades. Elas não precisam ser reais para serem objetos de literatura. Da mesma forma que a figura do Quixote, ele não precisa ser de fato um cavaleiro para fazer coisas tal como faria um cavaleiro no romance de cavalaria. Quando a gente lê o Quixote, né, nossa imaginação se coloca numa situação de duplicação. Né? Então a gente sabe que existe uma realidade empírica, né, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente se entrega, né, a maneira como o Quixote projeta as coisas a partir dos seus devaneios, das suas loucuras. Então
para o leitor de literatura, esse dualismo não precisa ser resolvido, né? Então é como se o Pierre Menard fosse uma espécie de Quixote. Então ele é acometido por um tipo de quixotismo. Ele é uma figura quixotesca. Então, da mesma forma que o Pierre Menard se propôs uma tarefa absurda, o Borges convoca os leitores do conto a serem quixotescos no certo sentido. Então ele pede para que os leitores sejam capazes de ler o Dom Quixote como se o Pierre Menard tivesse sido escrito. Então, assim, tem uma passagem do conto do Pierre Menard que ele faz uma brincadeira sobre um certo trecho do Quixote de Cervantes. Só um minutinho. Queria ler com vocês esse trecho. Então, diz o narrador assim: é uma revelação cotejar o Dom Quixote de Menard com o de Cervantes. Este, por exemplo, escreveu. Esse é um trecho do Quixote, né? Do livro Dom Quixote de Cervantes. A verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Então, redigida no século XVII, redigida pelo ingênio lego Cervantes, essa enumeração é um mero elogio retórico da história. Menard, em contrapartida, escreve o mesmo trecho que eu li antes. A verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, testemunho do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Então, a história, mãe da verdade, a ideia assombrosa. Menard, contemporâneo de William James, não define a história como uma indagação da realidade, mas como sua origem. A verdade histórica, para ele, não é o que aconteceu, é o que julgamos que aconteceu. As cláusulas finais, exemplo e aviso do presente, a advertência do futuro, são descaradamente pragmáticas. Então, como vocês podem perceber, o que está em jogo nessa passagem é o reconhecimento de que qualquer texto, por menor que seja, ele está ancorado em alguma coisa, né? Ele não está largado, solto no ar. Então, todo texto se ancora num contexto. E o contexto ele pode ser várias coisas. Um contexto ele pode ser concebido como alguma coisa fora dos textos, mas um contexto ele também pode ser formado de outros textos, né? Então, dependendo do que seja o contexto em jogo, esse trecho que Borges traz, né, para o seu conto pode ser entendido como uma espécie de elogio retórico da história, né, que seria, no caso, do autor Cervantes. Ou ele também pode conter uma noção de história concebida segundo a filosofia do pragmatismo, né, no caso dele ter como autor o Pierre Menard. Mas então, um pouco antes desse trecho que eu li com vocês, ele diz o seguinte, que o texto do Menard, ele é infinitamente mais rico, né? Mais ambíguo, mas a ambiguidade é uma riqueza. E, enfim, por que o texto do Menard, né, supostamente do Menard, seria mais rico? Seria porque ele carrega o pressuposto de que ele foi escrito sob a ideia de uma total deliberação, de uma intenção. Porque era isso que o Menard queria fazer. Ele queria ser capaz de incorporar uma consciência total do processo de criação, a ponto de poder escrever de novo Quixote como se ele fosse autenticamente o autor daquele livro. E muitas vezes é assim que a gente faz também, né? A gente lê um texto como se nele estivessem contidas intenções que o autor não teve e intenções que o autor não poderia ter. E a gente faz isso porque, seja qual for o texto, né, principalmente o texto literário, o texto pode ser deslocado da história, o texto pode ser desvinculado da sua ancoragem histórica. E é isso que o Borges faz apresentando um trecho, né, do Quixote, Cervantes, que pode ser lido de duas maneiras, dependendo de como a gente vai ancorar os significados das palavras do texto.
Então a gente tem aqui uma sacada bem interessante do Borges, né? Que ele explicita nesse conto do Perminano. Então o fato de ele trazer à tona o Quixote não é por acaso. Então assim como a figura do Quixote chega até nós como uma lenda transmitida através dos tempos, assim se dá também com praticamente todos os textos literários. O próprio texto literário, na sua forma de texto, chega até nós como uma coisa que pertence ao campo da lenda. Ou seja, como algo que pode ser desvinculado do solo empírico qual ele teve origem. Afinal de contas, a origem de qualquer texto literário, né, como a origem de qualquer coisa, de qualquer obra de arte, é um mistério. E se é um mistério, eu posso inventar uma história para a sua origem. Posso dizer que foi o Perminar que escreveu Quixote, posso dizer que foi eu mesmo que escrevi. E, enfim, é um pouco assim que a gente faz, né, quando a gente lê, né? Então é como se a gente estivesse escrevendo, né, como se escrevesse a obra que estamos lendo, é como se na nossa leitura nós fôssemos o autor dela. E, de novo, né, é claro que isso é uma espécie de quixotismo, né, mas também constitutivo da maneira como a gente lê a literatura corriqueiramente. E Borges tinha isso em mente, né, quando ele faz esses jogos entre ler e escrever, entre a autoria do Quixote, né, e como isso tem a ver com o fato de que o Quixote, né, na sua própria essência, né, ele pertence desde já ao universo da lenda. Então, eu queria, a partir de agora, ler com vocês mais alguns trechos do Borges que desdobram diferentes maneiras de conceber essa lenda do Quixote. Então, o texto que eu vou ler agora se chama Um Problema, que está aqui nesse livro, Fazedor. É um livro né, de textos que tem um caráter fragmentário. E também é um livro que tem alguns poemas. Eu vou ler um texto aqui, ele é curtinho, dá para ler inteiro. Só um minuto. Um problema. Imaginemos que em Toledo é descoberto um papel com um texto arábico e que os paleógrafos declarem de punho e letra daquele Cid Hamet Benengeli de quem Cervantes derivou o Dom Quixote. Né? O tal do Cid, né, que ele fala aqui, a gente precisa lembrar que supostamente seria o autor do texto lá em árabe que o narrador do Cervantes traduz e que a partir disso a história do Quixote surge disso, né? Então Borges diz: no texto lemos que o herói, que como se sabe percorria os caminhos da Espanha, armado de espada e lança, desafiava qualquer um por qualquer motivo, descobre no final de um de seus muitos combates que deu morte a um homem. E de novo, né, a gente precisa remeter ao Quixote do Cervantes, né? Lembrar que ele não matava ninguém, né? Que ele não chegava a matar ninguém nos livros, né? Então ele se envolvia em aventuras, ele apanhava bastante, ele batia nos outros, mas ele não chegava a matar uma pessoa, né? Continuando. Nesse ponto cessa o fragmento. O processo é adivinhar ou conjecturar como reage Don Quixote, né? Como Quixote reagiria se ele tivesse matado alguém. Que eu saiba, há 3 respostas possíveis. A primeira é de índole negativa. Nada especial acontece, porque no mundo alucinatório de Don Quixote, a morte não é menos comum que a magia, e ter matado um homem não tem por que abalar quem se bate ou acredita bater-se com endriagos encantadores. A segunda é patética. Don Quixote jamais conseguiu esquecer que era uma projeção de Alonso Quijano, leitor de histórias fabulosas. Ver a morte, compreender que um sonho o levou à culpa de Caim, desperta-o de sua consentida loucura, talvez para sempre. A terceira talvez seja mais verossímil. Morto aquele homem, Don Quixote não pode admitir que o ato tremendo é obra de um delírio. A realidade do efeito o faz pressupor uma igual realidade da causa, e Don Quixote não sairá nunca da sua loucura. Resta outra conjectura, que é alheia ao orbe espanhol e mesmo ao orbe do ocidente, e requer um âmbito mais antigo, mais complexo e mais fatigado. Don Quixote, que já não é o Don Quixote, mas um rei dos ciclos do Hindustão, intui diante do caráter
do cadáver do inimigo, que matar e girar são atos divinos ou mágicos que notoriamente transcendem a condição humana. Sabe que o morto é ilusório, como também o são a espada sangrenta que ele pesa na mão, e ele mesmo em toda a sua vida pretérita, e os vastos deuses e o universo. Então, como vocês podem perceber nesse texto fragmentário, ele remete também à origem do Quixote, né, e trabalha uma espécie de versão alternativa dessa origem. Né? Então ele trabalha com a ideia hipotética de que na própria versão dada por Cervantes já havia uma perversão original, né? Porque supostamente foi encontrado um fragmento de uma história que, o que parece, o narrador de Cervantes omitiu, né? Havia omitido na sua escritura original, que dizia que o Quixote acabou matando de verdade uma pessoa. Então é a partir dessa situação especulativa que Borges lança hipóteses sobre o que aconteceria com o Quixote depois que ele cometeu esse homicídio. Então, como diz o texto, o Quixote não iria se afetar, né, porque ele acharia que esse acontecimento foi uma magia, e ele tinha esse hábito de acreditar que quase tudo que acontecia com ele tinha a ver com... era uma ilusão mágica. Ou então, isso iria fazer ele despertar do delírio de achar que ele era um cavaleiro. Ou então, a morte do homem iria, pelo contrário, confirmar que tudo que ele estava sonhando era verdade, né? Iria fazê-lo se confinar ainda mais nas suas loucuras quixotescas. Tem também essa última hipótese, né? No qual Borges faz tudo remeter ao campo de uma concepção metafísica. E, na verdade, segundo essa concepção, o próprio mundo, tudo que pertence ao mundo é ilusório, enganador, é como uma aparência. E esse ato de homicídio do Quixote não teria nenhum peso moral para ele, porque é como se toda a realidade estivesse marcada pela ficção, né? Nada fugisse da ficção. E, de novo, né? O que Borges faz nesse texto é pôr a lenda do Quixote em circulação. Então a figura do Quixote é um objeto de especulação. O Quixote não é propriedade de ninguém. Ele não é propriedade de nenhum autor, nem mesmo de Cervantes. Porque como a gente viu, né, o Cervantes, ao conceber o Quixote, ele já colocou o Quixote no campo de uma especulação, de uma derivação. Dan, pode parar. A gente já tem essa parte. Eu te deixei passar um pouquinho justamente pra gente cortar o vídeo na hora de editar. Legal. Ufa. Legal. Minha garganta já tá aqui, ó, reclamando.